nela, eu quero desconectar minha alma. Se você não vomitar, eu não digo nada. Mas Só vomita. e se for muitos? Ah, os que o Espírito Santo trazer, você vai Até fazendo. eu me enrolo nesses nomes. Eu tenho que anotar. Cumbos e insucumbos, né? O que acontece, né? A palavra certa é poluição noturna. O que é isso? Você é acessado de tal forma na sua alma que o seu corpo corresponde àquilo como se fosse realmente uma relação. E você acorda como se tivesse tido uma relação com todos os fluidos, com a ejaculação, Mas tudo. isso é o quê? Espiritual? É espiritual. E aonde acontece esse acesso? Às vezes, a criança viu uma cena pornográfica. Viu uma cena, às vezes, na novela que despertou nela o desejo, abriu para ela já aquela porta e o inimigo entra na porta. E qual é a porta da alma? Os olhos. Jesus disse isso. A porta da alma são os olhos. E o inimigo, ele entra pelo aquilo que você tá Mas adulto. criando, desde criança. Tem criança que já tem isso aí. Não, sim, mas todos sonhos, para perguntar, todo sonho que sonha com sexo tem a ver com... Depende do contexto. Depende do contexto. Se você é casado e você tem um sonho com a sua esposa e vocês estão afastados, Deus está trabalhando. E o sonho é como você sai do sonho. Essa é a questão. Como é que você sai do sonho? Entendeu? Como é que você volta? Você volta em paz, volta com fogo, volta com alegria, entende? Ou você volta quebrado, volta triste, volta sentindo que está em pecado. É o sair do sonho que diz tudo. E nessa questão, já aconteceu de eu orar por casais e o casal falou, tô sonhando que eu tô namorando com a minha esposa e tal, eu acordo bem, aí eu vou buscar ela e tal, e Deus reativa. Então, Deus ativou ali eles, foi Deus, porque é Deus que... Agora, você tá sonhando com outra, aí não, né, meu irmão? Aí a coisa tá ruim. Aí é o capeta. Aí já é o problema. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem, pastor, acesso à pornografia e nunca desligou a alma. É pesado aqui. Toda vez que você acessou a pornografia e você teve, e você foi lá e se masturbou, fala a real, você foi lá e se masturbou, pensando naquela atriz, ou a mulher pensando naquele ator, você conectou com ele. Só pelo pensamento. Só pelo pensamento. Mesmo nem sabe o nome da pessoa. Você conectou com ele. Ele tá conectado com você. Então, por isso que muitas pessoas... fica ligado no mundo espiritual. Fica ligado. O inimigo é até bravo aqui, o coração até doeu de eu falar isso. Por quê? Porque Não, que eu imaginando o cara que foi 10 anos ele tá conectado... Um monte de gente. Aí ele tem que fazer o quê? E é um processo. Ele vai orar no espírito, vai orar, vai buscar Deus e o próprio Deus vai... E talvez isso, né, apóstolo, explica porque é muito difícil ser liberto, né? Tem uns que falam, tô lutando, pastor, não recebe a unção. Por que não recebe a unção? Por que não flui nos dons de forma madura? Porque tem esses acessos, tem essas brechas ainda que talvez nunca ninguém falou pra ele. Nunca ninguém aconteceu com ele. Então, aí a pessoa tem esse acesso nos sonhos. Aí a pessoa vira cristão. Casa, mas mesmo assim tem aqueles sonhos com aquelas atrizes, com outras pessoas, com cobra, com isso, com aquilo. O que é isso? Significa que lá atrás a alma dele foi ancorada naquele lugar. Parte da alma dele. Parte dos sentimentos e emoções estão aprisionadas. Então ele não foi ele que foi lá e fez? Não foi ele lá que se conectou? Então ele tem que ir lá diante de Deus e falar assim, ó, eu não aceito, me perdoa, eu era. Aí a pessoa vai, mas quem está em Cristo, nova criatura era. Espiritualmente, filho. Tô falando de alma, tô falando de espírito. Seu espírito está adorando a Deus. Espero que esteja mesmo. Mas a sua alma ainda precisa ser regenerada. E é um processo da regeneração da alma. Então você tem que ir em Deus e pedir pro Senhor. E aí você tem que ser macho. E lembrar, ó, realmente. Aquela professora. Aquela professora bonita. Aquela tia. Aquela prima. Aí também para os irmãos. Você vai ter que ir lá no seu secreto e falar assim, ó, essa pessoa, eu me toquei, eu pensei nela, eu quero desconectar minha alma. Se você não vomitar, eu não digo nada. Mas só vomita. E se for muitos? Os que o Espírito Santo trazer, você vai fazendo. Pode demorar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Tem gente que é uma mente maliciosa. Porque você já viu, vocês estão aqui. Tem pessoas que você olha, até o irmão que tá aqui, o nosso técnico. No olhar, você olha pra pessoa, você fala assim, essa pessoa tem muita carnalidade. Não é? Você olha assim e fala assim, nossa, essa pessoa tem uma sensualidade nela assim, extrema. Por quê? Porque ela tá cheia desses espíritos dentro dela. E ela fala em língua, revela e profetiza. Mas você olha no olho dela e você fala assim,
Tem uma sensação. Pode ver, quem veio dessa vida, né? Trabalhou com isso, você pode perceber, é muito forte a carga negativa. Porque precisa de um processo muito grande de libertação. E é um processo, irmão. Isso quando você tá muito sensível no espírito, você chega e fala assim, opa, essa pessoa ainda tem alguma coisa. Só de a pessoa olhar pra você, às vezes, né? Isso é dom profético. Eu olho assim, eu vejo o quê? Eu vejo realmente uma cobra sensual na pessoa. Você olha e fala, nossa, cara, uma cobra. Aqueles que tem esse espírito. Uma cobra mesmo, sensual. Porque a cobra, ela não se sibila, não é assim que ela faz? A cobra. Ela que usa. Essa é uma das figurações da cobra. E um símbolo daquele espírito, que esqueci o nome, que é na coluna, né? Enrolado na coluna. É Kundalini. Kundalini, tem muito disso aí. Então, isso não impede da pessoa ser usada por Deus. Porque os dons estão no espírito. Mas esses demônios estão o quê? Na alma. E onde é que é a porta da alma? São os olhos. Já olhou o olho de uma criança que não tem malícia? Constrange a gente. Constrange, porque não tem nada ali dentro, só tem a bondade. Então as pessoas... Isso é forte, né? Então a pessoa tem que se libertar, irmão. Tem que se libertar, porque assim... Que adianta ser ousado? Que adianta Deus usar para os outros se você nunca vê um milagre assim real, lindo na sua vida? Tem que se libertar e tem que reconhecer. Entrar na parte profética de ativação. Que eu tenho 3 sonhos que fala na Bíblia que é forte e que tem a ver com o profético. Mas tem um sonho, apóstolo, que muita gente sonha. E qual é a interpretação de pessoas sonhar, tipo, pelado na rua? Você já viu falar desse sonho? Já. Qual é o significado? A pessoa tá pelada significa na rua. Sabe que a roupa é uma vestimenta, né? A roupa ela é como se fosse uma coberta. Quando a pessoa tá pelada, Deus tá falando assim que tá sem revestimento, tá sem poder, tá sem unção, tá vulnerável. E se tem pessoas vendo, significa que pessoas estão o quê? Procurando brecha pra acusar. A pessoa vigia. Vai se revestir mais. Vai se esconder mais. Sabe? Tem muita pessoa que Deus começa a usar, ela começa a ter esse tipo de sonho e Deus tá falando o quê? Se esconde. Vem pra presença. Não aceita tantas ofertas, não aceita tantos convites, tanto isso, tanto aquilo. Mas a pessoa fica o quê? Emocionada. Eu vou. Não dá 2 meses, cadê o menino? Acabou, sou eu. Porque ela não entende Deus falando pra ela. Teve uma irmã que tava fazendo um processo, eu tive um sonho com ela pelada. E eu falei pra irmã, mano, eu sonho você assim, você tá sem cobertura. Você não tá orando, você não tá buscando Deus direito. E ela, verdade, pastor. Então, vai buscar Deus, vai orar. Porque pessoas estão vendo a sua fragilidade e estão batendo. Ela começou a falar, realmente, a minha família essa semana bateu, falou. Então, o sonho pelado tem a ver com isso. Que as suas vergonhas estão expostas. E tem gente que é assim. Que só tá esperando uma falha sua. Só tá mostrando, né? Tem pessoa que tá aqui, ó. Só assim, ó. Esperando. Uma falha sua. Pessoas de longe, né? Uhum. De longe, perto. Perto e familiar.